Olá, hoje num dia glorioso, uma chuva linda que Deus está derramando nesse dia 21 de setembro de 2022 e você é bem-vindo. Eu quero caminhar dentro do livro do Apocalipse e hoje eu quero falar sobre o capítulo 1, o verso 1. Mas antes de falar sobre isso, eu queria expor algumas coisas sobre a história de João. A Bíblia diz que aqui o apóstolo João é a pessoa a quem Cristo se dirigiu, trazendo esta revelação. Lembramos que João era um apóstolo e essa não era a única vez que ele ganhou uma revelação. Ele teve durante a vida, ele era a voz da profecia, fluía através dele. Mas aqui há uma revelação específica onde Deus revela como seria o andamento sobre a terra, o resultado da sua morte e a ressurreição. Então, vamos olhar alguns pontos. O nome João, nome João, ele significa graça ou favor de Deus. Ele é composto pela palavra Iá, que significa Yahvé ou Jeová, ou Deus gracioso, né? E a palavra Haná. Junto com isso, então, dá essa palavra Deus é gracioso, ou agraciado por Deus, ou até Deus perdoa. Quer dizer, o nome João, então, já proclamava a essência de uma parte da natureza de Deus, né? Muito bem. Então, João, ele é o homem que recebeu esta revelação. E a palavra Apocalipse, ela significa exatamente isso, uma palavra grega que significa revelação. E o que é uma revelação? É um desvendamento, é trazer algo escondido à luz. E nesse caso aqui, é uma situação onde totalmente dependeu do próprio Deus, porque não há nenhuma base de inspiração sobre um conteúdo em partes já conhecido. Não, era tudo novo. Agora vamos lá para o livro de João, onde Jesus fala algo muito, muito especial para a gente entender o livro de Apocalipse e principalmente para muitas pessoas, eu não sei porquê, tem uma mente às vezes desinformada e acaba daí bloqueando, colocando Deus assim numa caixinha. Se não consegue colocar Deus numa caixinha de fósforo, então tentam colocar Deus numa caixinha de sapato, mas nem numa caixa de geladeira não cabe. Entendeu? Então nós precisamos tirar. Sabe quando Lázaro ressuscitou? A Bíblia diz que a igreja tirou o que dele, já estando vivo, os panos sobre as mãos, sobre os pés e sobre a mente, entendeu? Esse campo natural prefigurava o campo espiritual também. Então nós precisamos desatar o lençol de cegueira que nos cega diante daquilo que Deus quer nos mostrar. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, você vai ver ali onde diz que só um minuto. Onde fala que há um véu que nos cega do Evangelho, da luz do Evangelho. Então Deus também diz lá sobre um véu, um manto, uma coberta, de Isaías 25, 7, que é o manto de seguir a danação.
Então, nós temos dois tipos de mantos, de véus de cegueira. Um que é pessoal, né? Que vem sobre o ser humano, que cega para não entender, não receber o evangelho da salvação. E também o da nação, da nossa nacionalidade. Precisamos renunciar e pedir que o Senhor remova. E a gente rejeita, ok? Muito bem. Então, apóstolo João, ele foi um instrumento de Deus para receber a outra parte do programa de Deus para a salvação da humanidade. Lembra lá em João 12, capítulo 12, 32, Jesus diz assim: e eu, quando for erguidos, atrairei todos a mim. Você acha que Deus falhou? Claro que não. Porque nós temos duas maneiras de sermos encontrados com Cristo. Número um, nós devemos, que esse é o plano de Deus, que a gente venha por uma escolha espontânea, livre, reconhecendo, aceitando o amor, o perdão, a purificação pelo sangue e a vida eterna em e por Cristo. Mas muitas pessoas rejeitam, não querem. E eles usam, então, a tal do livre-arbítrio. Eles acham que Deus deu livre-arbítrio para fazer dele o que quiser. Nunca foi. Nunca foi. O livre-arbítrio foi dado, criado e dado por Deus a nós para que livremente, espontaneamente, a gente se inclina para Deus, para ser de Deus, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, espontânea e livremente, nada forçado. Esse é o livre-arbítrio, entendeu? Porém, as pessoas usam mal estas coisas. E o que acontece? A pessoa diz, não, quando eu morrer acabou. Mentira. Quando eu morrer, inaugura-se a eternidade na vida do ser humano. E essa eternidade, ele tem dois lugares para passar. Ou em Cristo no céu, sem Cristo no inferno. Junto com fogo, imagina quando nos dias de calor hoje, quando está quente, a gente não acha um rio, um mar, uma piscina para refrescar? Pois é, agora se imagina uma lava do vulcão saindo da terra, aquele jeito. Será desse jeito. Aí você diz, mas como vai aguentar? Aguarde, quando chegar naquele ponto eu vou explicar como vai ser isso, tá ok? Porque agora nós vamos centrar no versículo 1. Pois bem, mas antes de continuar, vamos ainda falar mais um pouco. João, ele é lá em capítulo 13, quando Jesus passa para chamá-los, em Mateus 4, verso 18, a Bíblia diz que Jesus está andando, eu vou ler aqui, caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, Pedro e André, quer dizer, André e Pedro eram irmãos, eram os primeiros que ele ganhou. Eles lançam a rede no mar. Depois disse-lhes, vinde após mim, eles vão. Vamos andando. Passando adiante, verso 21, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esse é o João, o discípulo amado. Segundo alguns historiadores, estudiosos do tempo bíblico, das coisas da Bíblia, eles dizem que João teria tido em torno de uns 24 anos de idade e era solteiro nessa ocasião. Eu não vou entrar em detalhe, mas eu queria destacar algo muito importante. Quando Jesus chama Pedro e André, eles estavam lançando a rede para pescar. Agora, não fala dos pais dele. Quando Jesus chega junto daqui de João e do irmão dele, que é Tiago, a Bíblia diz que eles estão com o pai deles, aonde? No barco. E o que eles faziam? Consertando as redes. Quer dizer, essa é a nossa função. Consertar
nossa obediência a Deus em cada área e lançando, né, a semente, o propósito de Deus para as pessoas, ok? Então vamos seguindo. Então, João, a Bíblia diz que ele foi lançado na ilha de Patmos. Mas vamos ler agora o versículo 1 de Apocalipse, para a gente, então, encontrar alguns pontos definidos aqui que eu quero falar. Eu só vou ficar dentro do versículo 1, capítulo 1 do Apocalipse. Então, como você já sabe, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Guarda esse item. Coisas que devem acontecer, a palavra devem, isto é, vai acontecer, e em breve. E a outra coisa, e ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Servo João. Mas lembra que ele é apóstolo, ok? Bem, não vou entrar nesse detalhe entre apóstolo e servo, porque agora vou só me concentrar nessa questão da revelação. Quer dizer, um mistério, algo que estava oculto, veio à luz. Né? Vamos usar aqui um termo bem interessante. Vamos imaginar um jovem está fora de casa há bom tempo e os pais estão orando para que ele ou ela encontre o seu cônjuge escolhido por Deus. E é um belo dia, ela ou ele liga para a casa dos pais e diz: papais, eu tenho uma novidade. O que é? Eu encontrei o meu futuro cônjuge. Uau! Agora imagina a expectativa dos pais, irmãos e demais que amam aquela pessoa. Hein? Como é que fica? Viu? O coração ferve. Agora imagina, a hora que chega o dia, está lá, foi revelado. Os pais tinham um mistério e não havia hora que fosse revelado a pessoa, quer dizer, aparecesse aquela pessoa. Então, assim também o projeto de Deus, os acontecimentos de Deus e dos homens no tempo final, foi aqui antecipadamente, de forma resumida, avisado por Deus. Veja bem, tem muita gente que acha que Deus determinou que foi isso. Não, senhor. Lembra-se que Deus faz duas coisas. Ele faz os princípios, o plano dele ser exposto para as pessoas, certo? E ele espera que as pessoas com liberdade, livre-arbítrio, se inclinam, aceitam e obedecem ao que Deus ofereceu. Porém, Deus avisa aqui que não todos vão obedecer. Você compreendeu a diferença? Então, muita gente acha que Deus determinou as tragédias aqui. Não, as tragédias são fruto da rebelião, da soberba e da incredulidade de homem contra a pessoa de Deus e contra a obra de Cristo na cruz do Calvário. São essas duas razões, ok? Muito bem, vamos seguinte, olhando para um lugar muito interessante. Em Oséias capítulo 3, você conhece já? Amós capítulo 3, Deus diz algo bem interessante. E nós achamos que é só no Velho Testamento. E tem gente que diz, mas o Velho Testamento não tem nada a ver. Meu irmão, vai estudar a Bíblia, vai. Joga esses preconceitos, esses ensinos errados fora. Eu sei, tem gente falando que o Velho Testamento quase não tem mais nada a ver com o Novo. Isso é mentira. Isso é coisa para te enganar, te trair. Os princípios de Deus do Velho Testamento, no Novo, a maioria são apenas resumidos. Mas eu não vou entrar nisso. Amós 3,7 diz assim, eu vou ler. Certamente
Como é que é a palavra? Certamente, quer dizer, seguramente, de verdade. Olha aqui, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos, seus mistérios aos seus servos, os profetas. Agora se diz assim, mas isso só no Velho Testamento, no Novo não diz nada. Peraí, vamos ver o que Jesus diz em João capítulo 16. Eu acho que é algo tremendo. Veja bem o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 16, o verso 13. Jesus está dizendo aqui para os discípulos sobre a ida dele para o céu e que o Espírito Santo vai descer e vai ser o consolador, o substituto de Jesus na terra, nos homens, entre os homens, né? Então vamos lá, diz assim, Jesus falando, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha aqui de novo, em outras palavras, antes de acontecer, Deus fala para os seus servos. Agora deixa eu dizer uma coisa, Jesus está falando aqui das revelações que viriam no futuro. Em um outro lugar, há um versículo que diz assim, que eu tenho coisas para falar que agora vocês não poderão suportar o que eu vou falar. Agora, essa verdade, quando o Espírito Santo desceu em Atos, capítulo 2, pare e faça a conta. Desde a morte e ressurreição de Jesus, até o momento em que o apóstolo João recebe essa revelação na ilha de Patmos, passaram-se 65 anos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas horas você está esperando uma resposta de Deus, de uma oração? Os apóstolos da igreja esperou 65 anos para saber mais coisas do propósito de Deus. Será que não tem mesquinhez aí no coração? Será que não tem um pouquinho de rebelião em não querer esperar a resposta de Deus, na maneira de Deus e no tempo de Deus? Hã? Esses dias eu testemunhei nos meus vídeos. Eu espero uma coisa básica, fundamental, em alguém na minha família. 13 anos já, orando, chorando, jejuando, e não tive a resposta ainda. Mas eu não duvido que o Senhor virá. Você entende? Por isso que apóstolo João é aquele que quando Jesus lá na cruz, você pode ver em João 19, Jesus diz assim, eis aí a tua mãe, e diz para Maria, eis aí o teu filho, lá em Evangelho de João. João é aquele discípulo que recebe a responsabilidade de Deus, não dos outros apóstolos dos homens, mas ele recebe uma responsabilidade de assumir o cuidado de Maria, porque José já tinha falecido antes de Jesus entrar no ministério. Eu sei mais ou menos a data porque foi revelada a um profeta, mas como uma parte da igreja ainda tem muito parentesco com a incredulidade e a dureza de coração e a surdez, então eu não quero falar aqui, mas eu sei mais ou menos, eu estou informado de homens fiéis e dignos de respeito e credibilidade. Pois bem, então João assume esse papel, é um cara responsável. E João está aqui no momento na ilha de Patmos. Segundo os historiadores, João
ele tinha passado, ele viveu nesse período dessa revelação, ele estava no tempo do rei, do imperador romano Domiciano. E, segundo os estudiosos, eles teriam, porque você sabe que os chefões do império, eles odiavam o amor. Toda pessoa que era fonte de amor, eles não queriam saber. E João era uma grande fonte de amor para com toda a região. E então eles queriam eliminá-lo. E João, segundo a história, teria sido jogado num tacho de óleo fervendo e saiu intacto. Então, como isso não funcionou, então mandaram ele preso na ilha de Patmos, na Grécia, onde ele recebeu essa revelação no ano da nossa era, né, DC, torno mais provável em 95, mas está ali entre 94 e 95. João viveu mais ou menos três anos e pouco depois disso. Deve ter, segundo os estudiosos, deve ter morrido ali com seus 98 ou 99 anos, né? E recebeu a revelação em 94 ou 95, dentro desse espaço. Muito bem, vamos falando sobre esse tempo do fim. Vamos ler, revelação de Jesus Cristo. Então aqui está falando de uma revelação de quem? Não é Jesus falando sobre algo. Em primeiro lugar, essa revelação está falando da pessoa dele. Ele, Jesus, se revelando através de João, através de João, para as igrejas e para todo mundo. Entendeu bem? Em primeiro lugar, Cristo se revelando, a pessoa dele. Lembra do cônjuge que estava, o rapaz, a moça avisou os pais? Agora apareceu, Jesus aparece aqui se revelando. Olha quem eu sou, como eu sou, o que eu fiz, ok? E em segundo, o propósito dele, ok? Então, a revelação de Cristo e das coisas que Cristo fará em seu governo e autoridade divina entre os homens. Porque precisamos lembrar que o ser humano é uma criação de Deus posto na terra para frutificar as coisas de Deus. E o homem pediu, mas Cristo veio trazer a solução, e quem não vai corresponder tomará o seu justo juízo, se não se arrepender. Então, que todos se arrependam, porque Deus espera por todos que se arrependam, e todos chegam ao pleno conhecimento da verdade e da vontade de Deus e da sua pessoa, diz lá nas cartas de Paulo, Filipenses, Colossenses, por isso vai achar. Revelação de Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. Em breve. O que é para você em breve? Para mim, aqui e agora, hoje ainda. Se falar que é amanhã, já para mim não é mais breve. Muito bem, vamos entender uma coisa. Em 2 Pedro, capítulo 3, eu vou ler aqui, diz assim, ó. Só um minutinho que já estou chegando lá. 2 Pedro 3,8. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, não para nós, para o Senhor Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ok? Então vamos lá. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 1, fala da criação das coisas sobre esta terra, que no capítulo 1 de Gênesis, verso 1 e 2, ali aconteceu uma tragédia, uma catástrofe. Eu sei mais ou menos o que a Bíblia diz sobre essa parte, mas não vou entrar nisso. E aí então Deus volta a criar sobre a terra.
em 6 dias, e no 7º dia ele descansou da criação. Não é que ele parou de criar. Sabe a mulher que está fazendo o almoço, vamos pensar na janta agora, hoje, a mulher está lá na cozinha fazendo a janta. Quando ela fez todas as coisas, ela chama a família e diz, gente, vem jantar. Por quê? Porque ela terminou. Mas isso não significa que amanhã ela vai repetir. Amanhã ela tem que fazer de novo. Então Deus terminou a construção, aquele plano se completou da criação. Mas ele não parou de ser criativo. Ele não parou, por isso que ele pode criar portas, criar caminhos para você, para mim, aonde não existe, né? Eu podia contar uma história de um pastor amigo meu, o que Deus fez a nível do nosso estado há uns anos atrás, abençoou todos na área da profissão que ele exercia. Muito bem. Eu quero mostrar aqui um calendário, não sei se vai dar para você entender. Se você olhar aqui, não sei se vai dar para compreender, é meio baixo, né? Aqui é o Gênesis capítulo 1, o dia da criação, certo? Eu escrevi aqui Éden. Então, aqui, desde Adão foi criado com 30 anos de idade. Como eu sei? Confiando na revelação de um honesto e fiel profeta a quem Jesus falou isso para ele. Então, ano 30 anos ele foi criado. De Adão até o dilúvio, dá 1656 anos. Então, no ano 1656, aconteceu o dilúvio. De onde eu tiro isso? Aprendi no seminário, dentro da própria Bíblia. Eu não vou mostrar aqui que demora muito, mas os versículos, todos eles, se faz a conta, dá certo. Agora, de Adão até Abraão, dá em torno de 2018 anos. Mas vamos esquecer os detalhes. Vamos fechar aqui numa coisa. 2000 anos, ok? Então, se 1000 equivale a 1000 anos, vale a um dia, então aqui de Adão até Abraão são 2 dias. Lembra aqui da semana da criação? Então diríamos aqui no nosso conceito de hoje, a segunda e a terça foram aqui já ocupados, já passou, foi para trás. Quer dizer, são 2 dias ou 2000 anos. Pois bem, agora do tempo de Abraão, eu tenho anotado, não achei, mas eu tenho os anos exatos também calculados na Bíblia, aonde de Abraão até Cristo são outra vez em torno de 2000 anos. Em outras palavras, 2 dias. Então, fazendo a conta aqui, se daqui de Abraão até o nascimento de Cristo são em torno de 2000 anos, são 2 dias, então de Adão e Eva até o nascimento de Cristo seriam 4000 anos. 2000 anos, mais 2000 anos, 4000 anos. Em outras palavras, 4 dias. Então, diríamos que a quarta-feira e a quinta-feira da semana se foram. Deu para entender? Agora vamos ler Oséias capítulo 6, verso 1 e 2. Vamos lá, Oséias capítulo 6. Cadê o meu Oséias? Ele sempre dá mais. Eu acho que ele foi tomar um cafezinho, o meu Oséias. Achei. Não estava tomando cafezinho, não. Capítulo 6 de Oséias, verso 1 e 2, vamos ler. Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor. Olha só, nesse tempo aqui, Deus volta a chamar o povo. Vinde, tornemos para o Senhor, ok?
Você não vê que Deus está esparramando o evangelho por todos os lados, por todas as formas? E eu vou dizer uma coisa eu amo isso. Todo homem que se levanta para lutar contra Deus, ele é envergonhado. Os homens não inventaram de tirar a cruz em repartições públicas. Eu vou dizer uma coisa para você. E essa cruz aqui, ó, abre as mãos, estende ela assim. O que você vê? Uma cruz ambulante. Eu mesmo, você, o meu próximo, você é uma cruz ambulante. De forma simbólica falando. Tudo bem. Agora à noite, olha para o céu. O que você vê lá? O cruzeiro, as estrelas, o mundo inteiro. Uns anos atrás, nós estivemos na Alemanha. E aí, a minha filha lembrou, disse, nossa, sabe que a gente vê o cruzeiro aqui? Fomos para fora e vimos, estava lá intacto, como se fosse vindo aqui do Brasil. Eu digo, não, os homens são tão mesquinhos. Acham que a criatura vai lutar contra o Criador. Que desastre! Até quando o homem vai se deixar levar pelas tolices do diabo? Pois bem, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Aonde? Na cruz do Calvário, Deus despedaçou tudo que nos escravizava, de tudo que nos destruía e destrói e nos lançaria no inferno. Deus despedaçou, e diz, nos sarará, e fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias, presta atenção nesse versículo, depois de 2 dias, nos revigorará. Outra tradução diz, nos ressuscitará. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está achando que há muita luta aí no mundo? Muito terremoto, muito enchente, muito granizo, Você sabia que o poder de Deus e o amor de Deus e a autoridade de Deus é maior do que qualquer demônio, do que qualquer ser humano arrogante que quer se levantar contra Deus? Vai quebrar tudo. Eu vou repetir, Deus vai quebrar tudo. Como? Com seu amor. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. E o que causa a morte? O pecado. Deus ama tanto o homem que ele começou a mandar nas coisas que o homem ama. Manda chuva para arrancar tudo, para o homem cair em si. Manda terremoto, vulcão, manda granizo. Para quê? Porque o homem quer endeusar o dinheiro. O homem quer endeusar seus carros, seus bens, seus lazeres, seus não sei o quê. Deus vai tocar em tudo o que está ao redor do homem, porque ele não quer tocar no homem. Porque ele ama. Deus quer que o homem caia em si e reconheça, nossa, uau, você entendeu? Acho que não preciso falar mais, né? Vamos para frente? Então, no segundo dia, aonde está o segundo dia? Nos ressuscitará ou nos revigorará. Quer dizer, vai tirar tudo que é processo do pecado, do diabo, dos demônios. Entendeu? Essas pessoas que dizem que servem o diabo, eles vão ter uma surpresa. O Espírito Santo vai entrar lá dentro e um monte de gente vai se converter, porque a glória de Deus vai aparecer sobre a terra. Está prometido na Bíblia. Lembre-se, é a revelação de Jesus Cristo e do seu programa. O diabo vai, nem torta na cara ele vai ganhar. Vão pôr os pingos nos is do Evangelho, claro. Não tem minhas coisas pessoais. É a Bíblia. E no terceiro dia nos levantará. E viveremos aonde? Diante dele. Não é perto dele, é na região dele. Não, diante dele.
Aqui, ó, diante de mim, aqui está meu celular. Eu não estou diante de ti, você está me vendo. Se você estivesse diante de mim, estaria aqui no lugar onde eu estou. Então, hoje nós estamos desse jeito. Pela fé, vemos o Senhor, cremos no Senhor, submetemos. Mas um dia estaremos face a face com Ele. Quando? No terceiro dia. Terceiro dia? No segundo dia nos levantará, quer dizer, arrebatará. Entende? Veja bem, aonde diz isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quero voltar um pouco a um pequeno ponto. Em Amós 3,7 eu falei sobre que Deus vai avisar primeiro, antes que aconteça. Aí eu li lá João 16:13, onde fala que o Espírito Santo vai revelar coisas, né? Agora em 1 Tessalonicenses, há um versículo tremendo, que às vezes eu passei por cima, nunca percebi, até que um dia o Espírito Santo me tirou as escamas dos olhos e eu vi. Diz aqui, ó, eu vou ler. Olha aqui que tremendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Uau, tem algum defeito aqui nessa Bíblia. Faltando uma parte, não tinha visto. Deixa eu ler aqui. Não. Tá certo. Capítulo... Perdão, gente, mas eu vou achar o versículo aqui. Bem, eu vou achar ele daqui a pouco e eu vou prosseguir, senão eu perco muito tempo, né? Mas fala assim, vós não estáis em trevas, mas na luz, para que aquele dia não vos tome de surpresa. Espera aí, nós andamos na luz. E o que Jesus fala lá em Mateus? Ele virá como ladrão. Ninguém sabe o quê? O dia e a hora. Mas o tempo, sim. Como? Ele vai avisar. Como assim? Simples. Pensa no casamento, eu não sei se hoje ainda é assim, mas antigamente o casamento de um judeu, filha, o filho, eu vou resumir aqui, vou para a parte final. Ele avisava, falava com os pais em casa, se eles aprovaram, iam falar com os pais da noiva, se houvesse aceitação, o noivo voltava então e começava a trabalhar para construir sua casa. Enquanto isso, esse noivo tinha um amigo, e esse amigo levava presentes que não eram chocolate, uma bala, era sempre algo de bijuteria, de pérolas, de coisas que serviriam de enfeite no vestido da noiva. Então, quando a noiva surgisse, todas as pessoas sabiam qual é o investimento que o noivo deu naquela noiva, ok? Muito bem. Então, o noivo ia e lá levava esses presentes e observava como ela se comportava dentro do lar. E aí ele trazia notícias, levava dele e trazia dela notícias, o amigo do noivo. Quando a casa estava pronta, ele ia para cá, o amigo do noivo era enviado para dizer, a casa está pronta. E era no início da semana. Aí todo mundo ficava alvoroçado, porque ninguém sabe qual dia naquela semana e qual hora ele ia surgir na rua da casa da noiva. Porque assim que ele surgia na rua, na casa da noiva, todo mundo ia para fora e fazia aquela festa.
Sabe, o amigo do noivo é o Espírito Santo. Ele traz glória, ele traz dons, ele traz unção de milagre, de cura, de batismo com o Espírito Santo, com salvação. Não temos milhares de pessoas se convertendo, sendo curados, batizados com o Espírito Santo? Tem. O amigo do noivo está trazendo as pérolas do noivo para sua noiva. Está enfeitando para o dia do casamento. Os dons são pérolas, são enfeites do vestido. Eu te pergunto, se vai subir sem nenhum enfeite? Ah, não. Ou se vai continuar naqueles ensinos falsos de que isso era no tempo dos apóstolos. Para de resistir ao Espírito Santo, ao Deus Pai. Espírito Santo, o Pai e Jesus não é mudo e nem caótico, para só fazer um momento, só para a igreja primitiva. Ele é Deus ontem, hoje e amanhã, nada muda. Falou com Eva, Adão, falou com Enoque, falou com todo mundo no tempo de Noé, com uma mensagem específica para Noé. Assim, Deus não é mudo, ele criou um ser para se relacionar. Vamos para frente? Muito bem. Essa revelação, então, vem vindo desde então. E o versículo 1 continua dizendo assim. Deixa eu achar minha coisa aqui. Aqui, nós estamos vivendo aonde? Bem, Oséias diz que no segundo dia, mais ou menos daqui para cá, 1500 e pouco, o que aconteceu? Deus levanta homens, não só Martinho Lutero, teve outros também. Alguns até no anonimato, cheio do Espírito Santo, cheio de glória. Entendeu? Eu não sei por que não falam dos outros, só de 2, 3 aí, de Martinho, Calvino, não sei o que mais ali, John Knox, né? John Knox, Wigglesworth, todos esses homens, nesse período. Deus aqui, então, agora ressuscita a igreja, em torno de 1500 para frente. E o que ele diz? No terceiro dia nos arrebatará. Aqui termina o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11, 25. Aqui encerra o tempo dos gentios. Leia lá em Romanos 11, 25 e você vai ver isso lá escrito. Agora, esse dia do Senhor que a Bíblia diz aqui, ele não é um dia qualquer. É um dia, a Bíblia diz em Sofonias 1,14, você pode ler lá, você pode ler em Amós 5,18, você vai saber como vai ser aquele dia, o dia após o arrebatamento. Não vou falar isso hoje. Muito bem, vamos para frente. Revelação. Então você entendeu que nós estamos aonde? Perdão, esqueci. Nós estamos aonde? Nos últimos dias. Mas agora não estamos mais nos últimos dias. Nós estamos aonde? No segundo dia ou no sexto dia. O sétimo é o ano do descanso. Aqui começa um tempo de angústia na terra, mas a noiva vai estar na Nova Jerusalém. Não vou falar isso hoje. Mas aqui começa a temporada onde vai ser inaugurado, vai ser em breve inaugurado os 1000 anos do milênio, de paz, do reinado de Cristo. Então, queridos, nós estamos vivendo aonde? Em cima da hora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Daqui até aqui são 4 dias, 4.000 anos. Daqui até aqui, mais 2 dias. 6 dias. Os dias da semana foram. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus segue não nossas orações e desejos. Ele segue a agenda dele dentro do calendário dele. Eu te pergunto, por que o nosso calendário foi alterado? Para nos enganar, para que os filhos de Deus não soubessem fazer a conta certinho do tempo da vinda, porque o ano não foi
não foi ocultado. Só o dia e a hora. Eu lembro da história que eu contei? Eu não vou entrar em detalhe nisso. Não quero ter confusão para o meu lado, que eu não aguento a incredulidade e soberba. Então, aqui, o sexto dia, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você olha a profecia que Deus falou, que Israel ficaria 400 anos no Egito, se você fizer a conta, em outro lugar na Bíblia diz que eles ficaram 430 anos. Por que 430 anos? Uma coisa bem triste. Daí tem duas coisas dentro desses 30 anos. Número 1, Deus usou de misericórdia. Lembra quando Deus diz lá em Mateus, se alguém te pedir para andar 1 milha, ande com ele 2? Então Deus andou, não 1 milha, mas 2 com Israel naquela época. Por quê? Porque eles não se aprumaram. Mas não é só isso, tem mais outro lado da moeda. O problema era com Moisés. Moisés, quando ele entendeu o chamado dele, mas ele quis começar o chamado dele na força e poder da carne, da sabedoria humana, do entendimento humano. E o que ele fez? Ele fechou a porta por 30 anos. Quando ele matou o egípcio, o único que pode matar é Deus e não o homem. E quando Moisés peca contra o Senhor, matando o judeu, Deus dá uma pausa e põe Moisés no canto por 30 anos. 30 anos de misericórdia. Se você fizer a conta, aqui já venceu, já fechou. Amado, nós estamos no tempo de misericórdia. Por quê? Porque nós falhamos. Eu vou repetir, eu estou junto nessa lista. Aliás, eu me colocaria no primeiro da lista de quem falhou para esta geração. Por quê? Porque uma das coisas do livro do Apocalipse diz que esse livro é para ser pregado nas igrejas. Eu te pergunto, quantas vezes eu preguei na igreja por onde eu pastoreei? Quantas vezes é pregado por mês hoje nas igrejas? A maioria ainda estão presos ao espírito de escravidão do me dá aqui e agora a bênção terrena. Nada de livro de revelação de Apocalipse, estão desviados do tempo e da maneira e da voz profética dessa hora. Você pode anotar o que eu vou falar. A hora que as igrejas começarem a abrir a Bíblia em Apocalipse 1, em pregar o Apocalipse pelo menos uma vez por mês, vai superlotar as igrejas. Porque não adianta ir no seu próprio conceito humano, analisar as coisas ao redor no seu jeito. Às vezes o nosso jeito é totalmente contra a visão e o programa de Deus. E o programa de Deus está aqui. Para a igreja hoje. Para você compreender mais um pouco que época nós vivemos ante a vinda do Senhor. Imagina uma pessoa no ponto de ônibus e lá do lado de cima ele vê o ônibus passando. Isso era 10, 20 anos atrás. Mas hoje, a época que nós vivemos é como aquela pessoa que já está dentro do ônibus, está todo mundo dentro, a porta já fechou, o motorista já engatou e ele não sai. Ninguém sabe por que não sai. Nós estamos vivendo nessa época. Simplesmente Deus está esperando que a gente se alinhe, se apruma. Compreendeu? Muito bem. Então, nós estamos vivendo nesse período. E ele diz o mais, enviando, avisando as coisas que em breve devem acontecer. Eu já disse, o programa de Deus para esta época. E nós vamos falando na medida que vamos avançando, porque eu vou andar versículo por versículo dentro daquilo que eu posso. Não vou inventar moda, o que eu não sei eu vou pular, mas eu aviso, ok? Então, enviado por intermédio do seu anjo, aqui o anjo é literalmente um anjo. Cada pessoa convertida, ela tem o anjo do Senhor junto dele. Uma pessoa que é chamado para o ministério, tem um anjo do ministério que vai assisti-lo.
E uma igreja tem também um anjo da igreja. E aqui é o anjo da igreja, está falando, revelando o que ouviu de Jesus, está falando aqui, revelando, trazendo para João. Eu não estou aqui afirmando, mas se nós olharmos para Mateus, quando Isabel e Zacarias foram avisados do nascimento sobrenatural de João o Batista, e Maria, em Lucas 1, quando quem aparece? O mesmo anjo, Gabriel, o anjo mensageiro, o anjo que vem trazer as revelações dos mistérios iminentes a serem revelados, ok? Eu não estou dizendo que é, mas é uma possibilidade que seja o anjo Gabriel trazendo então essa notícia. Muito bem, notificou-os a João. O que é notificar? Hã? É uma palavra por acaso, acidental, assim escreveu, notificou? Não. Recebeu uma revelação, uma ordem que ele não pode esconder. Ele recebeu a responsabilidade de assumir e fazer tudo do jeito que Deus ordenou. É isso que é notificar. Vou contar uma história para encerrar o capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse. Há uns anos atrás, no meio do culto, uma unção poderosa, a presença do Senhor abraçando todo mundo, e no meio disso o Senhor me aparece e diz assim, entrega-me isso. Eu disse, não. Eu procurei minha esposa, procurei meus filhos, achei os filhos, mas não achei minha esposa na hora. Ela estava num lugar atendendo uma pessoa. E então eu disse para minha filha, corre lá, acha a mãe, pede se o Senhor falou algo para ela. Porque nem para o meu filho, nem para minha filha, nem para ela, o Senhor tinha falado. E eu voltei para o meu lugar, onde eu estava. E aí o Senhor disse assim, eu não te mandei consultar. Vá e entrega-me. E aí eu segurei. Eu estava na primeira fileira da igreja, na cadeira. Eu fui no altar, me ajoelhei. Eu disse, Senhor, tudo bem, mas me deixe usufruir um pouco mais. Daqui a uns tempos eu entrego. Na hora veio uma unção de juízo. E a voz do Senhor disse assim, ou você entrega ou não tens parte comigo. E aí eu fiquei quieto, assustado. E nisso o Espírito Santo ameaçou sair de mim. Eu dei um grito. Pedi perdão, Deus, perdão, tá bom, entrego. E levantei e entreguei ali mesmo o que o Senhor tinha me pedido. É mais ou menos isso que significa Deus notificou João esta revelação. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, a tua unção e o espírito de entendimento, de compreensão, comece a entrar e que seja muito abençoado e a autoridade, o poder dessas verdades da tua pessoa, do teu projeto, Senhor, incutido nas palavras, nas entrelinhas de cada palavra, frases e colocação, ensino desse livro, caia, Senhor, não como um rio, mas como um oceano transbordante, sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada igreja, sobre cada cidade, sobre cada nação, nos quatro cantos da terra, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia. Amém. Foi bom estar contigo. Deus te abençoe.